Oi, gente, boa noite. Então, daqui a pouco nós vamos começar a segunda live do Desleituras. Com a nossa convidada hoje é a professora doutora Jane Quintiliano, né? Que é uma amiga, uma pessoa que eu acho fascinante, uma pessoa que eu gosto muito, admiro demais, e a gente vai bater um papo, né? Vai discutir, vai fazer um preparatório hoje para a gente poder aprofundar amanhã no nosso encontro online que vai ser pelo Google Meet, ok? Quem tiver interesse é só ir no link na bio. Então eu já vou. Vocês que estão entrando agora, então, vão, né? Quem está aqui pela primeira vez vai dar um oi pra gente, diz de onde está falando. O chat vai ser acompanhado também. A gente vai tentar fazer um diálogo aqui, ver como é que fica esse casamento, análise do discurso e literatura, como é que a leitura é pensada nessa perspectiva. E o que a gente não conseguir abordar hoje, amanhã a gente aprofunda no nosso encontro online, ok? Então, estou aguardando Jane entrar. Enquanto Jane vai entrando, Eu vou falar, já tá chegando aqui. Ei, Jane, Ei, Juliana, boa noite, tá me ouvindo bem? tô super bem. Você está me ouvindo? Oh, perfeito. Gente, Que então, ótimo. qualquer dúvida, comentário, áudio, marquem aí pra gente no chat para a gente poder acompanhar, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho, para quem está chegando agora, né, para quem entrou no canal agora, como é que surgiu esse projeto. Como é que a gente teve essa ideia, né? Ele nasce da angústia. Na verdade, comigo funciona um pouco assim. Ele nasce de uma angústia compartilhada com os meus orientandos, especialmente, né? Que a gente está nas nossas redes ali, principalmente o WhatsApp, né? Dialogando, e em frente a essa situação que nós estamos enfrentando hoje, né? Então, distanciados, né? Com conexões mais ou menos instáveis, e tentando encontrar normalidades, né, ou cotidianos ou rotinas que nos ancorem em frente a uma situação de disrupção, de crise. E tem projeto de ser, e tem prazo, e tem leitura, e como é que a gente faz? Então, um pouco dessa proposta, ela surge dessa perspectiva da gente ler juntos, compartilhar e pensar a leitura de literatura na crise, né? E aí eu me lembrei desse livro, que é o que a gente indicou que vai ser, foi o livro Provocação, né? Esse livro aqui, vocês conseguem ver, A Arte de Ler, do Petit. Esse livro quem indicou foi Jane, inclusive, né? Ele é de 2009, ela me indica em 2010. E Jane é sempre assim, Jane, daqui a pouco eu apresento o laço dela, mas assim, Jane é uma pessoa que é muito fascinante, sedutora. Ela diz que a gente a seduz e a puxa para a literatura, mas ela faz um movimento da sedução de puxar para, né, para a linguística, para a análise do discurso, para pensar a leitura para além da teoria, né? Que é uma coisa que me interessa muito também, né? A gente, como professor de literatura, às vezes a gente se encanta tanto pelo texto, a gente esquece que tem leitor, que tem outro, né? Então, a Jane é sempre muito provocadora nesse sentido. E ela me apresenta esse texto lá em 2010. Então, esse texto sobre a arte de ler ou como resistir à adversidade, eu me lembrei dele nesse momento. E fiz essa provocação aos meus alunos. Esse texto volta quando a gente propõe o primeiro projeto de leitura aqui em Jacobina, né, na UNEB Campus 4, que é o Entrando no Bosque. Ele retorna depois, quando eu faço orientações sobre a discussão, né, de leitura, de projeto de leitura, e ele me surge agora, com esse momento de crise, com essa ansiedade compartilhada, com essa angústia. E aí a gente fez essa provocação. Então, vamos pensar e provocar a partir da discussão da arte de ler literatura e de resistir à diversidade, né, de ler na crise, como é que a gente pensa isso, como é que Petit nos provoca hoje. Então, o projeto nasce daí. A nossa primeira live foi semana passada, né, Tiago e Viviane entraram, foi belíssimo, né, então tenho muito orgulho dos meninos, eles foram muito lindos.
e trouxeram um pouco apresentaram um grupo e um pouco dessa proposta. E a segunda é hoje, a gente entra com a nossa convidada que está aí, professora Jane Quintiliano Guimarães, né, professora doutora em Linguística pela UFMG. Eu estava junto com ela quando ela estava saindo para o pós-doc no Teachers College em Nova York, né, que foi uma experiência muito linda, a gente trocou figurinhas, foi muito divertido, fizemos inglês, bebemos vinho, fizemos planos vi ela fazer os planos dos roteiros, e as discussões teóricas. E aí, a provocação, né, eu agradeço a Jane já, porque Jane é uma parceira assim, maravilhosa. Bora fazer? Ela, vamos! E é o tipo de gestão que eu amo, né? Então, vamos fazer já. Então, a provocação foi ler literatura, né? Pensar a literatura na crise, agora em pandemia, como é que nós estamos distanciados, mas estamos juntos. Então, ler literatura e entender o texto literário a partir da perspectiva da análise do discurso. E aí eu queria, né, eu começo a partir dessa pergunta, né, Jane? Eu queria, né, dessa questão, digamos assim, da gente pensar a Jane leitora de literatura, que ela é uma ótima leitora de literatura, mas ela é uma leitora de literatura enrustida, no armário, né? Então eu queria ouvir a Jane leitora de literatura, para a gente depois entrar nas discussões. Então, gente, eu tenho vários comentários orientando maravilhosos de Jane também aqui, né? Super fãs, os meus lindos maravilhosos aqui. Vocês estão entrando agora, então, digam um oi pra gente, comentem, tragam as dúvidas, a gente vai seguir um roteiro, mas a gente vai abrir para esses questionamentos. Então, pensar a Jane leitora de literatura e depois a gente pensar como a análise de discurso pensa a leitura do texto literário. Bora, Jane? Estão me ouvindo bem? Sim, tá? Que ótimo. Que ótimo, Juliana. Então, primeiramente eu começo agradecendo a você, ao seu grupo de pesquisa e de extensão, o Desleitura, né? É um grupo pelo qual eu tenho um afeto muito grande, porque eu o vi nascendo, né? Tive a oportunidade de participar da primeira edição, né, do primeiro colóquio, que foi em Jacobina, cidade também pela qual eu me apaixonei de imediato. Eu nunca vi uma geografia e uma topografia tão linda, né? Durante o dia, é uma cidade que tem um traço prata, que acho que vem das cores do sol e daquele cal que pinta as escadas, enfim. Fiquei muito encantada e quero voltar. E para mim, é um convite tremendamente honroso por essas razões, né? De ter sempre, assim, atenta às discussões, às reflexões que o Desleitura vem desenvolvendo, e são discussões que saem da Bahia e vão para outros lugares, fazendo circular, né, as ideias, as discussões, os estudos que o Desleitura tem promovido. Então, participar de um grupo, de um momento desse tipo, para mim, algo muito honroso. E acho que eu devo assinalar o seguinte, que essa iniciativa que você teve, né, de transformar um evento que seria presencial em virtual, né, mobilizando recursos tecnológicos como esse, que é a minha primeira live, né? Então, eu estou sendo desvirginada agora, isso é muito bom. Isso eu acho que é um movimento que mostra o grupo, né, de professores, alunos, enfim, toda essa coletividade, que ela está viva e firme no exercício de resistência, né, diante desse momento assombroso, desse momento que nós não conhecemos de fato. Pode parecer lugar comum, mas desse inimigo invisível que nos ameaça a todo momento, numa maçaneta que nós tomamos da nossa casa. Então,
E junto a isso, né, também acho que é um movimento de resistência de, diante desse governo nefasto, infame, que não acredita que nós somos capazes de resistir. Né? Então, eu acho que esse encontro, né, dessa natureza, em que nos reunamos, né, para ler, desler, para trocar, é para mim um exercício político no seu sentido pleno. Então, a minha alegria é muito grande de estar aqui. E essa E é pergunta de a proposta de Petit, né, Jane? O Petit pensa a leitura a partir de projetos de leitura, e para ele é um projeto político, né? Então, assim, ele sai dessa perspectiva do... Inclusive, quem me provoca a pensar a leitura e as imagens de leitura também é a Jane. Ela tinha uma coleção belíssima de imagens sobre leitoras, né? E ele sai... Petit investiga, então, esses projetos que pensam a leitura não nessa imagem que já está ali no nosso imaginário, que é o leitor solitário, no quarto, não. É na perspectiva da leitura compartilhada e mediada, né? E pensada como um projeto político. Eu tive a oportunidade de conhecer um dos projetos quando eu fui a Bogotá, né, a convite do CESPUC, da Cátedra de Leitura, e de participar de uma roda de leitura de mulheres presidiárias, né, ex-presidiárias, em que liam, na verdade, literatura feminina, e que era, na verdade, uma semente desse projeto do Petit, né? Que é pela leitura que você pode, talvez, entender esses momentos de crise, das violências, né, de toda a natureza, seja aquelas mais íntimas, sejam aquelas provocadas por questões sociais, enfim, eu acho que ele trabalha com esses dois universos, né, que compõem a dimensão humana, né, essa da sua intimidade, que sempre você é violentada, mas também aquele outro lado da sua condição de cidadã. Bom, eu fico, quando você me pergunta, eu sou uma leitora, e eu acho que eu não sou uma leitora, eu sou uma leitora comum, eu diria que eu sou uma figura tão pequena no universo da leitura, aliás, eu me envergonho na condição de leitora, porque eu sou uma das leitoras a mais promíscua que há, sabe? O autor, o texto e o livro, né, ele me lança para onde ele bem quiser. Então, eu digo promíscua nesse sentido, ser uma leitura promíscua nesse sentido, no sentido lato do termo, né, da desordem, da não fidelidade, de misturar nas minhas práticas de leitura obras, autores, temas, esferas de saberes e conhecimentos que muitas vezes não se organizam nem se justificam por princípio ou objetivo algum. Eu começo a ler um cara, né? E quando ele me lança, né, ele me faz tropeçar, me lançando para fora do texto, eu vou na onda dele. Eu, na verdade, entro em todas as redes discursivas possíveis. Eu tenho essa ilusão, obviamente, né, de que eu vou percorrer o percurso do seu processo escritural. Né? Eu vou percorrer o percurso, esse processo que ele fez. Então, nesse sentido, eu me vejo uma leitora promíscua, sabe? Extremamente promíscua. Isso seja na ordem da literatura, seja na ordem mesmo das leituras técnicas que orientam o meu trabalho de professora. Eu me lembro quando eu fui ler Machado de Assis pela primeira vez, Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando ele lançou o Stendhal, eu falei, quem que é esse? Eu tenho que parar agora. Ele me convidou. Ele já, na verdade, apelava para qualquer leitor, e ele, na verdade, eu entrei na cilada dele, e eu rastreava outros tantos autores que ele citava. Então, nesse sentido, eu me vejo uma leitora muito comum. Por outro lado... Deixa eu só fazer uma parte. Eu acho muito interessante essa discussão que você faz do leitor comum, né? Esse termo que você usa do leitor comum, porque a gente já discutiu isso, né? Em algumas noites com vinho aí. Até que é uma provocação. À vontade. O áudio meu ou o de Jane? Qual áudio que está ruim? O meu está ruim?
Gente, digam aí, confirmem pra gente se o áudio tá bom ou tá ruim, ok? Pra mim ele tá ok, eu tô ouvindo o Jane bem. Ah, o meu tá muito alto e o de Jane tá baixo. É isso? Tá mais baixo. Pronto. Eu vou abaixar o meu, então. Então, gente, a questão dessa leitura, né? Desse leitor comum é uma provocação que a Virginia Woolf nos faz, né? Ela diz assim, e eu me lembro que a gente que discutiu em algumas noites, eu e Jane, sobre esse leitor comum, que a Virginia Woolf vai dizer assim, eu não escrevo para o leitor especializado, porque quando a gente fala leitor comum, a gente pressupõe que existe o que não é comum, né? E o que não é comum é o que é especial, o que é especializado, né? Não é isso? E a Virginia vai dizer muito isso, eu escrevo para o leitor comum, então eu não quero escrever para o leitor especializado. Então, para a gente pensar essa adjetivação do comum, né? O comum, na verdade, é o que lê literatura. Basicamente é isso que a Virginia Woolf está dizendo para ele, gente, né? É um leitor de literatura que lê literatura como texto, não como pretexto, por exemplo, né? Para teoria, ou como um objeto apenas de análise. A questão da fruição e da estética, né, do arrebatamento, ela está ali, né, no primeiro plano para esse leitor, não é isso? Eu acho que eu estou nessa categoria. E, na verdade, eu sou esse lugar dúbio, né? Que, ora, eu tenho que encarnar uma outra categoria de um leitor não comum, dadas as injunções da minha experiência profissional. Agora, mas... Oi, Jane, o pessoal está pedindo para você levantar o celular, que a tela está inclinada. A tela está deitada. Você consegue... yes, está deitada. Então, só um minuto. Enquanto isso, o Daniel perguntou, leitor especializado, Melhorou? Daniel? Melhorou. Leitor especializado é o crítico. É o leitor que vai com o instrumental da teoria e da crítica literária. E nessa categoria da Virgínia, né? Por outro lado, eu sou um leitor também, eu acho que sou o leitor que tropeça, que entra na obra e ora ela é tomada, ela me toma num fôlego só, de ler numa noitada só, sem levantar a cabeça, como o próprio Barthes vai dizer, para pensar o texto ou para desrespeitá-lo. Por outro lado, eu também sou uma leitora que vai de página em página, buscando as citações, recortando o texto, colando o texto da forma que eu bem quiser. Claro que eu pego fragmentos, mas essa relação que eu estabeleço com esse texto e esse autor acaba sendo uma relação amorosa e de confiança. Né? Eu queria perguntar se você acha que... eu me lembro que o Eco, num dos livros dele, acho que sobre interpretação, ele vai dizer que o leitor ideal de Ulisses, por exemplo, né, do Joyce, que é um livro difícil, todo mundo fala sobre ele, ninguém lê, todo mundo fala, um dos livros mais falados do livro. Ele diz assim, o leitor ideal do Ulisses é um insone, é aquele que fica sentado na frente da TV, zapeando. Esse leitor seria o leitor ideal do Ulisses, aquele que zapeia pelo livro. E, de uma certa forma, é o que a gente percebe nos nossos leitores, né? Até pela influência das mídias, porque a gente pode abrir telas, né? A gente não zapeia canais, mas a gente abre telas e as telas, elas deslizam, né? Elas nos fazem deslizar de páginas e páginas. Então, como é que você pensa, e como é que tem sido a sua experiência, né, com esses leitores que estão chegando para a gente em sala de aula, e como é que você pensa isso com a sua experiência, a sua história de leitura? Pois bem, então, esses leitores que estão chegando às nossas salas, né, com uma competência e novos saberes de como lidar com não só com o suporte, porque o suporte também é constitutivo da prática leitora, o suporte também delineia, né, ele organiza
essa discursividade que se materializa nesse texto, nessa tela, né? E essa tela tão volátil, tão movente, e que também, por outro lado, é uma tela que pode, é um instrumento que pode, de uma certa forma, sem nenhuma erudição, sem nenhum sentimento de nostálgico, que o leitor é aquele que tem que sentar num divã ou numa biblioteca, isso é uma bobagem, né? Mas me coloca a questão esse leitor que vai à caça de uma informação, de um conhecimento, e que esse conhecimento vem enlatado numa informação. Eu me lembro de dando uma aula sobre história da leitura, numa disciplina do primeiro período, e eu levei acho, uns 20 anos para organizar um pensamento. O menino me deu isso em menos de 15 segundos, me deu a síntese. Eu falei, putz, será que construir leitor implica, né, ações dessa ordem? Agora, por outro lado, você tem a emergência de um leitor que está migrando, né, nessas telas, que ele está, na verdade, numa suspensão, numa rede, que eu acho que tem um pouco da leveza também desse espaço, né? Da leveza mesmo, porque ele te conduz, ele te leva, que permite que esse sujeito comece a entender, talvez, um tipo de conhecimento, um tipo de saber, que não nos foi dado quando não tínhamos essa tecnologia tão avançada. Quer dizer, você linka um livro, mas você linka todo um blog que reflete sobre isso, você, na verdade, conecta com as fotografias, com um comentarista, com um crítico, enfim, você tem ali num movimento quase que de múltiplas discursividades, mostrando como que esses sentidos transitam, né? Como isso, para mim, é um grande ganho. Né? A gente faz isso, né? Sim, aí eu me lembro do Auerbach, né? Então, o Auerbach, fugindo, não pôde, né? Fugindo da guerra, não pôde levar os livros dele, e ele sentou e escreveu Mimesis de memória, não é isso? Citando os trechos e tal. E aí a gente pensa assim que nós somos leitores com uma memória estendida, não é? Desdobrada pela, né? Então nós podemos ser escritor, porque a gente, na palma da mão a gente desdobra essa memória e esse acesso a esses vários diálogos. Inclusive, talvez a gente tenha chegado na biblioteca infinita ou eterna né, que o Borges previa agora, né? Então tem fim, ela chegou, porque as novas conexões a gente não, né, a gente pode fazer a qualquer minuto, em qualquer tempo. Gente, quem chegou vai anotando as dúvidas, vai dialogando, diz de onde fala, pode concordar, pode discordar. Amanhã nós vamos ter o nosso encontro para aprofundar as questões de hoje, vai ser no Google Meet, o link está ali na bio, ok? Eu já vi alguém aí né, tem muita gente chorosa, né, com essa coisa, mas está em tela. A gente está falando da tela como uma realidade, como diz Chartier, que é o que Jane chama atenção. As novas materialidades conformam novas leituras, mas não necessariamente as outras materialidades desaparecem. Então, não sejamos apocalípticos, o livro não vai morrer. Não tem possibilidade do livro morrer, porque a gente, né, tem ainda o fetiche do livro, a gente tem leitores como eu que precisam também de um papel para ler, né? Tem hora que é mais confortável, a gente se sente mais confortável com esse tipo de leitura, que a vista começa a cansar e tal. Então, a gente não está fazendo uma apologia aqui da tecnologia. Não é isso. Além dessa questão, você tem um mercado editorial em escala mundial muito forte, né? Que nem está tomando o mundo, o livro digital, como concorrente, muito pelo contrário. Basta você entrar nas grandes bookstores, que eles estão assim, criando as ciladas para, na verdade, você ser envolvida. É aquele texto do Ítalo Calvino, você já é abordado com torres, montanhas de livros, e essas montanhas dizem o quanto você ainda precisa ler. Então, ainda há
a um mercado editorial extremamente sofisticado e também com um grupo, né, pautadamente elitista, que faz valer esse tipo de leitura burguesa, né, que o livro é burguês, fundamentalmente burguês, né? Eu me lembro de um aluno meu que, quando ele saía para a procura de emprego, ele sempre queria bons empregos, ele falava, já a primeira coisa que eu trazia nas minhas mãos eram os livros. Eu falei, por quê? Claro que eu sabia por quê, porque tinha ali a representação de que era um sujeito leitor, que dotado de uma instrução, um sujeito que, na verdade, tem a possibilidade, é instruído, conhecedor, enfim, todos os atributos que o livro, metonimicamente, pode nos oferecer, e que a gente tem isso, né, muito forte. Me lembro também, Juliana e os meninos que estão aí, de uns trabalhos que eu fazia de pesquisa de campo sobre leitura, quando eu estava na cátedra da leitura da Unesco. E aí, o nosso caminho foi um caminho muito interessante, de visitar casas em que queríamos, casas no mundo rural, campesino, nas favelas, nas comunidades, então, em regiões diferentes do Brasil, em que a gente queria saber onde estava o livro. Havia alguns livros, a Bíblia, obviamente, os livros didáticos, algumas revistinhas, gibis, mas todos eles, grande parte, ficavam ou na sala, num tipo de um altar, assim, em um lugar muito em evidência, né, que também estava sinalizando ali que aquele instrumento é um instrumento de poder. Isso, igual em outros espaços, você tem aqui atrás uma estante que tem, na verdade, nessa cenografia, está querendo dizer uma série de coisas, né? Quem é esse sujeito que fala que tem nas suas costas e sobre as suas costas inúmeros livros, ou esses que muitos ainda nem foram lidos, né? Não, eles não morrerão, pode ficar tranquila. Eu estou rindo porque eu estou lembrando da gente arrumando essa biblioteca e botando os livros no lugar. Juliana fez eu doar 500 livros. Falou, joga fora, joga fora. Joga fora, não. Foi para um projeto belíssimo. Foi doado para um projeto belíssimo. Catadores de Papel, tem uma biblioteca coletiva, pública, na rua, numa praça. Interessantíssimo. Foi muito interessante. Que é a chamada daquele saber, é verdade. É linda. Foi. Então, eu estou rindo fazer que eu estou lembrando de estar montando essa biblioteca aí uns meses atrás. Gente... Um bom tempo, né? Ótimo, e é isso, Juliana. Então, essa minha relação com a literatura, quer dizer, a hora ela é tomada de um sentimento muito piegas. Eu me lembro que, quando eu fui ler nos anos 70, o meu primeiro livro foi um conto marcado de Fernando Sabino. Quer dizer, ele passou a ser uma grande cartilha, quase que no universo belo-horizontino, porque dizia sobre nós. Mas dizia também sobre o discurso que ali atravessava, ou as várias teias de sentidos que compunham aquela cenografia, que embalava aquela narrativa, eram discursos de base política, de base ideológica. E naquela época, ler Fernando Sabino, nos anos 70, embora ele tenha escrito isso em 56, né, era, na verdade, uma atitude perigosa, porque a gente está vivendo em pleno, nos anos 70, uma ditadura muito forte. Eu me lembro, quando eu cheguei em casa com esse livro, que foi emprestado por um namorado, e aí meu pai, quando viu, falou, olha, isso é muito perigoso. Muito perigoso, porque eu vivia numa cidade, vivo ainda, que chama Raposos, extremamente pequena, que tinha como nome Moscou, e esse nome não era uma escolha arbitrária, obviamente. Lá era palco de muitas brigas políticas, mas políticas vindas de uma força sindical, né? Então, para contextualizar, Raposos é muito jacobina, né? Tem muito jacobinense em Raposos. Então, uma cidade de mineração, de mineradores, com uma empresa canadense, né? Que está lá. Agora, agora é canadense, mas era inglesa, né? Então,
a gente tinha uma força sindical organizada, né? Então, uma força de trabalho ali muito forte, né? Então, quer dizer, entrar no mundo, e dessa literatura que um pouco com a qual me identificava com esse narrador, que já, na verdade, me trouxe para perto dele, quando disse que ia contar a intimidade ali de um grande personagem, quer dizer, talvez naquele momento eu estava muito seduzida por essa forma de entender literatura, mas acho que com a sua história de leitura, a sua história leitora, né? Você carrega ela nas costas, quer dizer, quando você entra no texto, você entra com tudo, né? É claro que pode passar por um processo seletivo, de um exercício de identificação ou não desidentificação, ou desidentificação, mas eu quero pensar que esse leitor que a gente tem pensado nele, sobre ele, talvez com pegadas muito teóricas, mas o que eu acho muito interessante é uma teoria de uma base política transformadora, de formação, de rever, de rediscutir esses leitores que formamos, seja nos nossos espaços escolares, mas também em outros espaços, né, que estende essa nossa militância de professora e professora leitora. Né? Agora, confesso para vocês que há muito que eu não li, não estou lendo. Estou lendo coisas menores. Ítalo Calvino, por exemplo, os textos que ele me consome e me alimenta. Me alimenta. Calvino é para ser lido, né? Tinha um viajante numa noite de inverno, essa cena que você citou, né, do leitor que entra na livraria e de repente é atacado pelaquela centena de livros que ele vai tentando pensar, os que eu já li sem ler, os que tem ecos clássicos, os que eu disse que li e não li, enfim, essa cena está lá no início de Um Viajante, acho que no segundo ou terceiro capítulo, quando ele vai para a livraria, ele se sente atacado, né? E ele tenta atravessar essa livraria. Calvino é um cara interessantíssimo, né? Ele faz teoria e leitura nesse livro. Se você não leu nada de Calvino, não tem que entrar, leia-se Um Viajante, porque ele é fantástico. Ali é teoria de todas as discussões de teoria de leitura, de leitor, de autor, de tradução, estão condensadas nesse romance. Nesse romance que é uma coisa indizível, né? Um gênero que ele é extremamente prazeroso, né? Tem uma narrativa fantástica e é teórico, extremamente teórico. Né? Discute a teoria com uma propriedade. Para mim, ele é uma coisa linda. Eu usei ele, inclusive, esse semestre do pastor. Eu também fico. Às vezes, quer dizer, são contos que não são tão longos, né? E o Calvino faz isso muito bem. E é esse jogo mesmo, quer dizer, ele teoriza o processo da leitura e também o processo literário, colocando de uma forma tão metafórica, né? Eu tomo um exemplo que me fascina muito, são Os Amores Difíceis, aquele leitor que vai à praia, o nome do conto me vira, que vai à praia, reserva uma mala de livros e sobe aquele pedregulho para, na verdade, procurar ali um espaço de leitura, um deleite, e todas as cenas que estão ali construindo aquele cenário, todos aqueles elementos, eles sinalizam para aquelas literaturas e as palavras pesadas, que ele tropeça, que ele volta, aquele texto hermético. Por outro lado, ele tem à frente dele um mar leve, um mar, na verdade, calmo, ali, enfim. Eu às vezes, eu acho que quando eu estou falando das minhas leituras, eu acho que eu tenho umas malas, assim, sabe? Que eu estou deixando mais ao canto, porque há narradores que eu não dou mais conta de lê-los, de ter um diálogo com eles. Não é que eles me interditam, eu não os amo mais. Eles são muito longos nas descrições, eles são muito longos no detalhamento, eles adiam muito o processo, enfim. Eu acho que eu estou nesse movimento de leitura. Né? A gente às vezes namora e
e às vezes não namora mais, né? Falando nisso, né, então tem alguém que comentou aqui que 99% das lives com estantes ao fundo, como ler isso? Como ler isso é que nós somos leitores que gostamos de livros, né? A gente está nas telas tentando fazer esse movimento, mas assim, como o Jane disse, é a nossa primeira vez em live aqui, nós professores, né? E a gente vem de uma tradição de livro mesmo, né? Exato, a gente não migra. Tem uma ideia de que assim, o leitor migra. A gente não migra, na verdade, a gente converge, né? Inclusive Gisele citou aí. Tem convergência, as mídias antigas elas não são substituídas, o leitor não migra, ele na verdade converge, né? Ele expande. Então, assim, a gente tem maior alegria e orgulho, né, de ter os nossos livros na mão. Para quem está em Jacobina, lembram como foi a felicidade quando abriu a livraria aqui, a Sertão, né? Que a gente teve esse espaço para visitar, para se ver, para pegar o livro, para cheirar, para ler, para tomar o café, para tirar foto, enfim, para tudo, né? Então, existe essa questão aí. Antes da gente ir para a nossa questão central, né, que a gente vai começar e vai continuar amanhã, que é como a AD pensa a leitura, pensa o leitor, pensa o literário, que a gente vai começar aqui a fazer esse diálogo, também tem uma questão sobre o mercado editorial na pandemia, né? Como é que está essa questão no mercado editorial brasileiro na pandemia e escritores e leitores. Então, gente, é uma questão complexa que, né, a gente não vai abordar aqui, até porque o mercado editorial estava passando por uma crise imensa antes da pandemia, né? Quem estava acompanhando sabe disso. E tem a ver com tem a ver com o modo de distribuição, inclusive no Brasil. As pequenas livrarias, os pequenos livreiros já estavam reclamando muito disso. As próprias editoras estavam fazendo concorrência com eles e estavam estrangulando os negócios menores. Então, a gente já estava numa situação difícil, o mercado editorial brasileiro já estava atravessando essa crise antes da pandemia. E parte disso tem a ver com essa pequena rede de livrarias que começa a ser estrangulada e tem a ver com o modo como o capitalismo pensa e se comporta, né? Como é que ele pensa o livro, mercadoria, distribuição, grandes mercados, enfim. E é uma pena, porque a gente, né, perde esse lugar de sociabilidade e de compartilhamento de leitura, que é a livraria, que foi muito marcante, é muito marcante na experiência de muitas pessoas, né? Assim, eu me lembro quando eu morava em BH, que a Quixote, ou as livrarias, a Savassi, né? A gente marcava um dia para para poder. Então, tem esse fetiche. Assim, tem essa memória do livro e da livraria que a gente atravessa por a crise. Mas essa crise no mercado brasileiro, ela vem por uma crise, né, de produção e distribuição capitalista ali, desse modo de produção, né? Ela está ligada a outras questões. A pandemia, já não sei dizer como é que ela impactou nisso que já estava em crise, ok, gente? Então, então tá legal, o pessoal está participando, né? Lembrando, Gisele, voltando nessa discussão da convergência aí, que já me trouxe muito bem, então Gisele foi me orientando para aí. Ela trabalhou justamente com isso, com esse desdobramento, a gente chama de transmediação, né? Tem alguns autores que chamam de transmediação. Então, como é que o romance ele continua vivo? Né? Alguns autores da tradução dizem que a tradução ela é um modo de, né, Benjamin vai falar isso, Walter Benjamin, né, Benjamin vai dizer que a tradução é um modo de manter o livro vivo, né? Ele dá uma sobrevida ao livro porque ele começa a ser traduzido, circulado para outros públicos, outros lugares, outros espaços. Então o livro sobrevive no espaço-tempo. A ideia da transmediação é um pouco parecida, porque a ideia é que esse livro, esse romance, né, ele vai vivendo e para outras mídias. Então a gente tem para o cinema, depois a gente vai para as séries, a gente vai para a internet, a gente vai para o jogo, e isso pode levar. E não necessariamente tem uma ordem, ele pode levar o leitor de volta ao livro romance, né? Que diríamos que foi dali que passou. Pode ou não. Então o leitor pode jogar, pode ler, pode testar, né, pode ir para a internet, enfim. Ele pode, então, expandir esse horizonte ficcional, né, nas fiction, ou nos desdobramentos, ou nos jogos, ou nas outras narrativas. Ok, gente? Então, vão comentando aí.
deixando as impressões aí para a gente, botando as dúvidas, e lembrando que amanhã a gente vai voltar nessa questão aqui, a gente vai voltar nessa discussão um pouquinho mais aprofundada com a nossa convidada, a professora Jane, lá no Google Meet. O link está aí na bio das leituras, e aí eu volto, então, depois dessa parte gostosa, né, da Jane dizer para a gente dessa leitura promíscua, e foi muito, né, essa é uma leitura promíscua, eu vi um monte de gente assim, adorei essa definição, eu também sou. E então, né, a discussão de leitor comum e essa discussão da leitura e do leitor impactado, né, pelas mídias e pelas suas novas materialidades. A pergunta que eu queria falar, né, então como é que a AD vai pensar a leitura e como é que a gente pensa a leitura de texto literário? E aí é interessante, e aí eu falo um pouquinho como professora de literatura. A gente da literatura não gosta de segredo, viu, gente? Falar baixinho até, vou falar bem perto. A gente da literatura não gosta muito dessas teorias que não vêm da literatura, porque elas dizem que o texto literário ele é para ser lido como qualquer texto. E aí a gente pula alto e fala assim, não, o texto literário é outra coisa. Mas, tirando isso de lado, eu particularmente gosto muito do instrumental que a linguística traz para a gente, para encarar o texto literário, porque, né, inclusive, eu sempre brinco com os meus alunos, gente, o texto literário é feito de língua, né, ele tem uma tessitura, né, linguística, então a linguística e as várias abordagens que ela traz, principalmente a análise do discurso, elas têm um instrumental, uma entrada belíssima, que dá, né, riquíssima para a gente da literatura. Então, como é que diz aí para a gente, então, Jane, como é que a AD pensa a leitura e como é que ela pensa a leitura de literatura? Então, vamos começar esse papo aqui hoje para a gente continuar amanhã. Eu não sei se eu daria conta de tomar essa pergunta, trazendo a literatura assim, do que de fato vem a ser literatura. Mas eu vou tentar formular uma resposta que nos permite pensar o texto, seja ele inscrito em que ordem for, né, em que domínio for. Né? Mas acho que para responder essa questão, eu teria que fazer um passeio um pouco pelas diferentes análises de discursos que há e diferentes estudos de texto, de discurso que há. Na verdade, nós temos um território, né, extremamente híbrido, um território extremamente heterogêneo quando se trata de discurso. Né? Mas eu deixo essa questão para um outro momento, e posso até recomendar bons autores que discorrem sobre isso, né? E faz isso com maestria, mas o que é interessante considerar é que a AD, e a AD de que falo é a AD francesa, né? A AD que nasce nos anos 60 e 70 do século passado, e que nasce fundamentalmente em busca de uma resposta de como ler, como, na verdade, se debruçando sobre o discurso a partir de uma... distanciando de teorias de leitura que orientavam os trabalhos das ciências sociais e das ciências humanas, que não levavam em conta algumas questões, né, sobre a relação do sujeito com a situação, sobre o sujeito com a história, sobre o sujeito com o próprio trabalho, com a escritura, com o processo. Então, acho que e quem vai fazer isso maravilhosamente bem, né, é o Michel Pechet. Ele propõe uma teoria não subjetiva da leitura, mostrando as deficiências que havia, né, em outras teorias de leitura, tomadas como trabalho e procedimento metodológico no universo das ciências sociais e no universo das ciências humanas. Claro que também ele chegou a dar umas alfinetadas na filologia, ele também chegou a dar umas alfinetadas nas práticas pedagógicas que tomavam o texto sob uma perspectiva muito endurecida, mas, na verdade, a grande tensão e a grande briga que a AD, mas essa AD do Pechet, vai estabelecer é com uma teoria da leitura
né, traduzida em análise do conteúdo. Então, essa abordagem metodológica, ela ainda é muito viva. Então, ela nasce nos anos 70, ela alimentou os programas de pesquisa, né, de investigação da comunicação e das ciências e da sociologia, e também de algumas vertentes da psicologia, em que se voltava para o texto para compreender, para, na verdade, abstrair dele algumas categorias temáticas e quantificava essas categorias temáticas e aliada a esse interesse, né, essa análise de conteúdo se preocupava também com algo do tipo, o que o autor quis dizer, o que o texto quis dizer, né, qual foi a intenção desse sujeito, cujas respostas nasciam e morriam no próprio texto. Que as outras questões que eram, na verdade, que poderiam ser pensadas no universo da exterioridade, elas eram deixadas à sombra. Então, o Péchet, quando vai problematizar essa teoria de leitura, né, tomada pela análise do conteúdo e assim, assumida pelas ciências sociais e ciências humanas, você tem também aí uma visão de ciência e uma visão de ciência e leitura marcada pela objetividade, pela descrição, pela busca da prova, de que tudo nascia e morria ali no texto, enfim. O Péchet, mas é interessante pensar que o Péchet não vem sozinho. Nesses anos 60 e 70, nós vamos encontrar Barthes propondo um programa de investigação, um programa de pesquisa, né, propondo uma teoria de leitura, né, em que convoca o leitor e dá a ele, ou confere a ele, a possibilidade desse leitor, entrar no texto e desfrutar, ou seja, do ponto de vista do gozo, do prazer, da fruição, da escrituração desse texto. Então, há um diálogo não muito explícito, mas notadamente respeitoso das contribuições que o Barthes oferece à AD, sobretudo com a noção de texto que ele nos oferece, né? Que é uma noção linda, que ele vai dizer que o texto é dotado de cacos, de citação, de múltiplas discursividades, enfim. Ele é um conceito de texto escrevível, inclusive, né? Ele traz para a gente que o texto é escrevível. A leitura, ela tem que escriturar sobre o texto, ela tem que trazer o leitor para escriturar sobre o texto, né? Então, eu acho que há possibilidade de um casamento, uma articulação, né, em termos dessa teoria, mas junto ao Barthes, nós podemos pegar também o próprio Foucault, quando escreveu a Arqueologia do Saber, que vai pensar o funcionamento do discurso, não mais sob uma pegada das histórias das ideias, mas buscando o discurso, aquilo que está na ordem meio da sua dispersão, falado por sujeitos, não sujeitos empíricos, mas sujeitos também numa dispersão. Eu avanço dizendo o seguinte, é à luz desse projeto, né, de buscar respostas, né, ou então de problematizar essa visão de leitura, que a AD vai, na verdade, convocar o trabalho do analista, mas eu acho que é interessante. Uma coisa é pensar o trabalho do analista, outra coisa é pensar o trabalho de um sujeito leitor que nós estamos formando, né? Seja lá na graduação, no universo escolar, qualquer. Há duas questões diferentes, mas o modo de pensar o texto, né, como algo dotado que o texto é dotado de um vozeamento, que ele é bordeado de outros textos, que na constituição de um texto você tem silêncios, você tem não ditos, né? Essa visão de texto, ela está atrelada fundamentalmente com a ideia de discurso, né? E que vai na mesma vibe, quer dizer, na constituição de um discurso, há outros tantos discursos, alguns mais colocados à mostra, outros menos,
E se pensa essa relação entre discurso e texto, há que se perguntar também de que sujeito está se tratando, qual é esse sujeito que está sendo construído por essa discursividade, e eu na condição de leitor, eu na condição daquele que é dotado de um gesto de interpretação, como é que eu busco compreender como o sentido desse texto funciona, ou como esse sentido é construído por um sujeito que ali se anuncia, que ali se apresenta. Essas questões se apresentam muito caras à AD. Ela, na verdade, vai pensar o trabalho com o discurso, e o discurso não é um objeto etéreo, quer dizer, ele se materializa, ele ganha corpo, ele é dotado de uma materialidade linguística, histórica e também ideológica, ali no texto. Essa entrada para o Peixe vai exigir que a gente mobilize uma teoria que coloque em suspensão a ideia de sujeito como dotado de um controle sobre o seu dizer, dono do seu dizer, embora esse sujeito que se anuncia nessa teia discursiva, que ele orquestra, que ele organiza ali no seu texto, possa parecer que ele tem o controle, que ele tem essa ilusão, mas, na verdade, na perspectiva da AD, há ali um sujeito que é falado, há um sujeito que é vozeado, há um sujeito que já traz na sua constituição histórica outras vozes. Né? É um sujeito que talvez a gente não precise não carregar a ideia de um assujeitamento como se fosse uma mera subserviência, mas quando nasço, muitos já leram o texto da vida, da minha cultura, da minha família, da minha condição de mulher, enfim. Essa noção de leitura, que é mobilizada pela D, né? Ela não vem sozinha, não nasce dela, quer dizer, eu acho que tem que trazer, e retomo, as contribuições que vieram do Peixe, que vieram do Barthes, que vieram do Foucault, que vem do Deleuze, né? Que vai pensar esse movimento da repetição e da diferença. Entrar no texto, entrar no texto a partir dessa perspectiva, é você criar um gesto de leitura, e aí eu uso um termo da Ian Orlandi, que requer que você trabalhe com os sentidos. Esses sentidos que podem se tornar outros. Então, você não tem mais a ideia, como ficou tão viva no quadro da análise do conteúdo, como é tão viva nos trabalhos da filologia, como é tão viva no trabalho da hermenêutica, de que a língua é transparente. Agora, e essa transparência, né, claro que ela não é uma construção ideológica, histórica, de que ela é dotada de uma transparência. Muito pelo contrário, se somos, na verdade, seres vozeados, esse texto, essa língua, ela é afeita aos deslizes, às ambiguidades. Tanto é que nós temos todos os processos de predicações que temos, é na tentativa de cercar um certo sujeito, diz aí, e um sentido. Então, o que me parece, o que eu acho muito lindo, talvez é um texto que será discutido amanhã, a gente está propondo, da Indusc, junto com a Vera Casanova, de que esse leitor, né, que também foi pensado pela AD, e que ele vem ganhando corpo, sobretudo, em outros movimentos que não são mais da ordem teórica, mas de uma atividade de sala de aula, ele vem carregado de sentidos. Agora, não vão rolar quaisquer sentidos. E aí é uma questão, né? É bom que você traz o texto desse, Jane, que é uma questão que ela traz lá, né? E que é uma questão que a gente levanta na literatura também. Vários autores vão trazer, inclusive escritores, vão dizer assim, e aí, considerando essas questões, dá para se ensinar leitura? Né? Como é que a gente pensa o ensino de leitura? Esse é um ponto que a gente vai voltar amanhã, viu, gente? Hoje já não vai mais dar tempo, não.
Esse a gente está no texto de indústria, alguns autores também de literatura trabalham. A gente vai entrar amanhã no Google Meet a partir das 15 horas, né, para fazer essa discussão, para aprofundar a partir desse texto. Quem quer os textos, deixa o e-mail ali no direct para a gente enviar. E o outro ponto, como você levantou muito bem, que eu acho que é um ponto interessante de diálogo entre a AD, que a literatura também traz, né, essa falsa transparência da linguagem. A gente em literatura sabe também que os nossos autores, eles escrevem também para não dizer. Então, existe algo da ordem da não comunicação, e eu posso não dizer. Porque, como você disse, o excesso esse monte de predicamentos é uma maneira também de dizer que eu não consigo dizer, ou de esconder o que eu preciso dizer, né? Que eu toquei o leitor, não é isso? Então, só para a gente ir fazendo esse diálogo com a literatura. A gente tem 7 minutos aqui, então eu vou voltar a palavra para a Jane para ela começar a ir enrolando. Bom, eu acho que me parece... Temos 2 minutos para fechar, Jane. Então, nesses 2 minutos, eu acho que dá para a gente um pouco que amarrar essas questões, né? A contribuição da AD, né, foi grande, e eu acho que ela continua, de fato, trazendo grandes contribuições, sim, para a gente repensar, para a gente desler alguns modos de ler, para a gente reler algumas práticas de leitura, expondo aí, talvez, o olhar do leitor à opacidade do texto. Quer dizer, entrar nesse texto e saber que você pode, em algumas leituras, ficar à deriva desse texto. Né? E a ideia mesmo da Dursky, que eu acho belíssimo, quer dizer, talvez não é ensinar por leitor, não se ensina a ler nesse sentido, não se ensina sentido, de fato, porque sentido são questões de outra ordem, mas pode-se ensinar ao leitor a saber que aquele objeto com o qual ele está lidando tem uma estrutura discursiva provisória. Ou seja, os enunciados que estão ali podem migrar, pode ganhar, na verdade, outra forma de textualização, podem, de fato, assumir outras configurações que a escola precisa ensinar o aluno a desler esses textos, inclusive, não só os de literatura, mas também do mundo da ciência, da mídia, da saúde e etc. Jane, eu agradeço você demais. Foi um papo lindo, passou super rápido, né? Dava para começar outra live, né? Tomou um bom vinho. Delícia. Eu que agradeço. E eu estou agradecendo o pessoal, né, que está aí no chat, participando, super solidário, trazendo as discussões, e curtindo. E amanhã a gente continua a partir das 15 horas e quem sabe não rola. Quem sabe a Jane também não gostou dessa experiência, assim, não rola outro chat aqui entre a gente, né? Sim, uma outra vai ser genial. Eu adorei. Essa primeira vez foi ótima, né? Eu acho que, assim, a gente não teve essa disciplina do doutorado, mas eu acho que a gente fez bem, viu, Jane? A gente pode pensar outros momentos, outros encontros dessa natureza, por exemplo, no grupo, no NELF, né? No Núcleo de Estudos de Linguagem, Letramento e Formação de Professor, do qual eu participo, que lá estão minhas amigas, minhas colegas, professoras, né? A professora Juliana, a professora Daniela, a professora Mariângela, Evângela, enfim, tantos que estão aqui também, acho que o Fernando Azili, Robson, e tantos que estão aí. É um outro espaço para a gente trocar figurinhas. Então, bem para vocês. Até amanhã, estaremos juntos. E a gente, então, vai se preparando para amanhã, gente. Então, ó, gostaram da live, tem comentários, sugestões, marquem aí, digam pra gente, digam no direct, digam nas nossas pesquisas, sugiram temas. Foi muito bom estar com você, gente. Foi muito Obrigada, gostoso. Foi uma delícia. Com o vinho essa também. live fica gravada por
Ela vai ficar gravada por 24 horas e a gente vai tentar Nossa. salvar para deixar no IG. Então, gente, 27 segundos, estamos encerrando aqui. Jane, você sabe que é uma Beijo pessoa para que eu todos amo, vocês. admiro, e aí amanhã a gente se encontra então 15 horas. Muito Gente, obrigada então, por tudo. prazer ter Muito vocês obrigada. aqui. Um grande beijo. Muito obrigada. Obrigada por também todos aí. Tenham boa noite. Bom prazer lê-los aqui nas mensagens. Tchau. Então, amanhã, 15 horas no Google Meet. Clique na bio.